nossa vitória. E por isso nós nos alegramos na sua presença. Pastor Leandro. Realizarmos aqui um momento de adoração, período de oração, ministração da palavra, e o Senhor é poderoso para nos responder, nos atender, e a presença dele é real em nosso meio. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, primeiramente, segundo ao pastor Sivaldo Bacelar, pela oportunidade que foi feita à minha esposa, e por um motivo justo se estendeu a mim. Eu quero aqui louvar Deus pela vida dos obreiros, pela vida de toda a igreja, a diaconisa Josiane, que ela é... Vamos ler a referência bíblica sugerida pelo nosso pastor Sivaldo Bacelar. Glória a Deus. Eu acredito que Deus usou vidas que antecederam aqui a mim, que tiveram a oportunidade de transmitir a mensagem, pregar a palavra do Senhor e deixar Deus usar. Eu quero que o Senhor nessa noite use de misericórdia e me use aqui neste lugar. Deus é o dono da obra, o dono do pregador, dono do pastor, dono das ovelhas. É Ele que faz, segundo o seu querer e a sua infinita bondade e misericórdia. Isaías 61, verso 1 e 2. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém. Pai, diante da tua presença, nós lemos neste momento a tua palavra, apenas 2 versos, mas eu te peço, Senhor, me orienta aqui nessa noite. Continua, Deus, em nome de Jesus, presente neste lugar. Assim, ó Deus, como o Senhor já falou, manifestando através da oração, através dos louvores. Continua, Deus, com as suas mãos estendidas aqui sobre a nossa vida, sobre essa casa, sobre este lugar. Toma a nossa vida, Pai, nas suas mãos, conforme o teu querer, a tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Graças a Deus. Possa sentar. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Lemos aqui Isaías capítulo 61. Eu quero também ler Efésios capítulo 5, versículo 18, que vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O grande desejo de Deus é que os seus escolhidos sejam cheios do Espírito Santo. Como prova disso, nós vamos ver o profeta Isaías, profeta messiânico, profetizar sobre a vida de Cristo aproximadamente 800 anos antes da sua vinda, antes do seu nascimento. O profeta Isaías já estava profetizando que a sua vida seria cheia do Espírito Santo. Há um propósito, irmão, quando alguém na presença do Senhor é cheio, para que a vontade do Senhor se cumpra na vida dele. Quando nós fazemos um paralelo com essas 2 referências que eu li a primeira referência junto com a igreja e li a segunda referência para que os irmãos venham entender. No Velho Testamento era normal o povo beber vinho, porque o vinho era o símbolo da alegria. O povo bebia e se alegravam. Quando você olha no Evangelho de João capítulo 2, nas bodas em Caná da Galileia, a Bíblia vai dizer que lá estava Maria, a mãe de Jesus, e Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos. E justamente neste casamento o vinho veio a acabar. E logo nós vamos entender que Jesus, ele se prontifica a transformar água em vinho, para que o povo ali pudesse beber.
Só que o que está em destaque aqui, irmãos, não é a necessidade da presença do vinho, mas a necessidade da presença de Jesus. O vinho pode acabar, talvez não acabando, trazendo alegria, mas é uma alegria passageira, momentânea, em que o apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, vai dizer que o vinho traz contenda, ainda que a princípio venha trazer alegria. No Velho Testamento entendia-se assim, só que hoje vivemos no Novo Testamento ao conselho, para mim e para você, ao invés de embriagar com vinho, porque traz contenda, enchei-vos do Espírito Santo. Estamos diante de um tema poderoso, que foi sugerido a ser tratado durante 7 quintas, durante 7 dias, falando sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Dentro desse tema e diante do texto em que nós lemos, eu não posso deixar passar a oportunidade, talvez entre nós alguém que ainda confia no vinho, para que possa se alegrar diariamente em datas comemorativas, diante de uma oportunidade, diante de uma amizade, diante de um evento, e esquece do principal, que é ser cheio do Espírito Santo. Jesus, ele se manifesta através da Bíblia, da palavra do Senhor. Nós vamos ver, porque a Bíblia ela se cumpre. Isaías profetiza no capítulo 61 que o Senhor seria cheio. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Há um propósito quando Deus unge alguém. Eu falei aqui no início. Nós vamos ver, irmãos, que no capítulo 61 há uma missão do Messias. Ao ser ungido, ao ser cheio do Espírito, para pregar boas novas aos pobres ou aos mansos, depende da versão bíblica. Ele foi ungido para curar os corações quebrantados. Ele foi ungido para libertar os cativos e os prisioneiros. Jesus, ele foi ungido para anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o favor de Deus, o dia da vingança de Deus, o julgamento para os ímpios. Jesus, ele foi ungido trazendo uma palavra de restauração e consolo, prometendo uma transformação, substituindo cinzas por uma coroa de beleza, o espírito deprimido por manto de louvor, pranto por óleo de alegria. Sempre quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, o propósito inicial é glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome daquele que nos chamou, nos ungiu, confiou em mim, confiou em você. E aquele que chamou, que ungiu, ele envia e usa para a glória do seu nome. Estamos, irmãos, diante de uma passagem que ela se cumpriu. Se você olhar na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21, Jesus, na oportunidade, ele lê a Bíblia, ele lê o livro santo e diz aos presentes: hoje se cumpre essa palavra em vossos corações. A palavra se cumpriu. Jesus, ele nasceu, ele se manifestou entre os homens, leu esta palavra diante de todos, e nós vamos ver, irmãos, no seu ministério terreno, que durou aproximadamente 3 anos e meio, ele trouxe uma palavra poderosa da parte de Deus, ele trouxe cura, ele libertou, ele trouxe uma mensagem, ele trouxe um anúncio poderoso da parte do Senhor. Nós vamos ver, irmãos, a palavra de Deus se cumprir na vida de Cristo. E é interessante que, como o ministério de Cristo durou pouco tempo, 3 anos e meio, ele se preocupa rapidamente de chamar pelo menos 12 discípulos, 12 homens, para inflamar o coração deles a continuar o ministério terreno. Porque Jesus, estando aqui, ele fez a sua obra, a sua parte, ele cumpriu com o seu ministério, mas Jesus estava chamando vidas, chamando pessoas para dar continuação. Jesus não parou somente quando ele chama os 12, mas Jesus até os dias de hoje, ele está chamando pessoas para dar continuação a esse ministério poderoso, para ser cheio do Espírito
vidas que priorizam ser cheios de Deus, vidas que abriram mão de uma vida promíscua, de uma vida difícil, de uma vida aparente, momentânea, abriram mão do vício, do vinho, abriram mão para estar hoje na presença do Senhor, ser cheio de Deus, agradar-se da presença do Senhor e deixar Deus usar. Jesus, ele incentivou os seus discípulos que eles precisavam ir para Jerusalém e de lá não saia, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24, 49. E a Bíblia vai dizer, usando essa mesma expressão, falando para mim e para você: olha, não saia de Jerusalém, não saia do lugar de adoração, continue em Jerusalém, continue oferecendo os seus holocaustos, os seus sacrifícios, continue doando os seus louvores, fazendo um período de oração. Tira um tempo para você me buscar, tira um tempo para você ir para o templo, tira um tempo para você ouvir a mensagem, para você ouvir a palavra, para você estar reunido, para você estar fortalecendo a fé. Aleluia! A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles estavam agora reunidos na presença do Senhor, porque havia uma promessa, dizendo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles seriam minhas testemunhas. O que Jesus iniciou, eles iriam continuar. Ser minhas testemunhas é continuar o ministério terreno, é pregar a palavra, é levar boas novas, é dizer que Jesus, aquele que foi morto, em Mateus 27, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele fez uma promessa de não nos deixar órfãos. Ele estaria conosco todos os dias. O Senhor é poderoso, está presente, confirmando a palavra dos discípulos, confirmando a mensagem, a pregação. E ele fez uma promessa que aqueles que creram no Senhor, os sinais iriam acompanhar. Eles poderiam expulsar os demônios, eles iriam curar os enfermos, eles iriam fazer obras extraordinárias, porque o Espírito do Senhor era presente, estava cooperando com eles, diante de uma promessa. Mas primeiro uma orientação: fiquem em Jerusalém, se reúnem, não se dispersam, não vão embora, não vão cada um para a sua casa, porque a morte de Jesus trouxe a princípio a tristeza e desânimo de alguns deles, mas novamente o Senhor, após sua ressurreição, veio a visitá-los, inflamou o coração deles. Agora eles estavam prontos para continuar. Nós vamos ver, irmãos, no capítulo 8, Jesus falando que eles iriam receber poder. No versículo 14, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos, todos os discípulos, estava também Maria, mãe de Jesus, estava também os seus irmãos, estavam as outras mulheres, eles estavam orando e clamando. Se você for para o dicionário e ver a diferença de orar com clamar. Orar você faz, irmãos, em um período de adoração ao Senhor, um período de agradecimento. Você pediu ao Senhor uma bênção. Agora o clamor é você orar incessantemente, é você persistir na presença do Senhor, é você buscar o Senhor, irmãos, com propósito, diante de uma dor, diante de uma perseguição. É você insistir no propósito, na presença do Senhor. Eles iniciam a oração louvando, adorando, bendizendo, mas eles persistem na sua oração, eles intensificam o seu clamor na presença do Senhor. Eles estavam prontos para ouvir a voz do Senhor, tanto para subir para Jerusalém. Eles sabiam que seriam as testemunhas do Senhor, porque iriam ser revestidos de poder, mas eles não esperavam de braços cruzados. Eles não foram para sua casa, porque a ordem é Jerusalém, a ordem era serem revestidos e serem testemunhas. Eles precisavam levar a mensagem, a palavra do Senhor, e ainda que iniciasse esse ministério terreno, esse ministério de missionários, de pregadores da palavra, bem próximo. Talvez, se fôssemos comparar, iríamos iniciar o nosso ministério aqui em Nerópolis. De Nerópolis vamos para Goiânia, de Goiânia vamos para Brasília, de Brasília vamos para São Paulo, e enfim até os
confins da terra. Eles aguardavam a promessa em oração, clamando ao Senhor. Precisamos, irmãos, estar envolvidos nas coisas do Senhor. Precisamos, irmãos, abrir o nosso coração e estar atentos àquilo que o Senhor fala. Quando ouço aquilo que o Senhor fala, tem momento que parece que nós cobramos. Deus fez uma promessa e não cumpriu. Deus falou algo a nosso respeito e não está acontecendo. Deus falou algo sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, sobre o obreiro, sobre o pregador, sobre o cantor. Mas estamos realmente na posição? Eu te convido nessa noite a estar na posição. Eu e você, diante do Senhor, há uma orientação de Deus, há uma promessa do Senhor, mas também há um caminho a seguir, há um caminho a trilhar. Aleluia! Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, nós vamos ver que a palavra do Senhor se cumpre na íntegra. Nós vamos ver que eles, no dia de Pentecoste, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Existe um número de 120 pessoas, 380 pessoas tinham ido embora. Os estudiosos vão dizer que os que recebem a ordem eram de 500, mas os que receberam eram 120. Sempre quando eu tenho a oportunidade de pregar sobre Atos 2, eu preciso lembrar aos irmãos dessa questão. Nem todos que recebem a promessa permanecem, persistem. Nem todos que recebem a promessa, eles recebem, porque eles desistem, eles param no meio do caminho, eles voltam atrás. É como se esquecessem. Nós não podemos ter a memória curta, principalmente diante daquilo que o Senhor prometeu, diante daquilo que o Senhor tem falado. Memória curta, talvez, diante das perseguições, das afrontas, daqueles que falam mal da nossa vida, daqueles que nos traíram. Mas diante do Senhor nós não podemos esquecer. Mas existe um número de pessoas, ainda que seja a minoria, mas alguém está na brecha, alguém está posicionado, alguém está aguardando, porque tem um grande desejo no seu coração, e há também a promessa de ser cheios do Espírito Santo. Igreja cheia do Espírito Santo já foi falado, não está dizendo meramente entre quatro paredes, mas está falando da igreja física, espiritual, eu e você. Está falando da massa humana, está falando dos chamados do Senhor, dos eleitos do Senhor. A Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes, em que comemoravam a festa da colheita, essa festa era exclusiva para agradecimento. Eles estavam ali em oração, clamando ao Senhor, mas estavam ali também agradecendo ao Senhor pelas conquistas, pelas colheitas. Não era tempo deles continuarem em luto, porque o nosso mestre foi crucificado e morreu. Mas eles lembraram que ele ressuscitou, e eles puderam ver o Senhor e assuntou aos céus, diante dos olhos de todos. É momento de nós comemorarmos. O cristão, irmãos, tem que festejar, tem que alegrar, tem que reunir, tem que estar diante do Senhor, lembrando das conquistas e das vitórias. E foi justamente quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, em Jerusalém, assim como o Senhor havia falado. A Bíblia vai dizer que cumpre a promessa do Senhor. Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas existem detalhes aí no texto, na história, sim, mas eu não posso detalhar. Eu estou dizendo para os irmãos aqui que o Senhor está orientando para que você venha entender que as promessas do Senhor cumprem sim na vida do seu povo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falassem. Mas eu quero aqui trazer uma observação para vocês. Quando eles foram batizados, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. Uma das evidências que alguém foi batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Só que, mais importante do que falar em línguas, eu estou diante de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, ou pessoas que têm buscado o batismo do Espírito Santo, pessoas que são cheias de Deus,
mais importante do que o falar em línguas é cumprir o querer do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus foi cheio do Espírito Santo e ele realizou obras extraordinárias. Ele pregou, curou e libertou. E o propósito de Deus hoje na vida da igreja é quando você recebe o Espírito do Senhor, ainda que você fale em língua, mas que você também seja boca de Deus na terra, que você continue fazendo a obra do Senhor, sendo testemunho, pregando a palavra, curando os enfermos e libertando os cativos. Deus quer usar a igreja da atualidade. Deus quer usar os jovens. Deus quer usar os adolescentes, as crianças, as irmãs, os irmãos. Deus quer usar os obreiros, os pastores, as lideranças. Deixa Deus te usar. Aleluia! Quando ambos foram revestidos de poder, foram fortalecidos, a sua fé agora foram aflorada. Aquele que havia negado Jesus por 3 vezes antes que o galo canta, agora se posiciona diante daquela multidão e traz uma mensagem poderosa em Atos 2, do versículo 14 ao versículo 40. Quase 3.000 almas, diz o texto, rendem aos pés do Senhor, querendo saber o que eles deveriam fazer. E Pedro agora dá a sua última palavra: vocês precisam se arrepender e então sejam batizados em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedro se manifesta diante da multidão, sendo boca de Deus, traz uma mensagem poderosa, e a Bíblia vai dizer, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. A mensagem, irmãos, de Deus, ela é poderosa. A mensagem de Deus, ela precisa ser do jeito que Deus dá. Não precisamos enfeitar. Às vezes queremos atrair uma multidão, queremos conquistar um e outro, dizendo: vem que o Senhor vai te prosperar, Ele alegra o seu coração. Tudo isso Deus faz, mas a palavra-chave mesmo é: vem para a presença do Senhor, confessando os seus pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebe o dom do Espírito Santo quem confessa os seus pecados, quem se arrepende, está pronto para mudar de vida, porque a promessa não diz respeito a vós, os nossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O Senhor tem chamado vida. Aleluia! O plano de Deus é alcançar, resgatar e transformar vidas, transformar pessoas. E o número dos que foram batizados, que receberam a palavra do Senhor de bom grado. A verdade da palavra, ela vai de encontro ao coração do pecador, e ele já recebe de bom grado. Aleluia! Agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O grande desejo de Deus é nos usar para que vidas sejam alcançadas e que essas permaneçam, prevaleçam, que essas pessoas, irmãos, estejam sendo orientadas pela palavra do Senhor. Quando diz perseveravam na doutrina dos apóstolos, é a doutrina que os apóstolos pregavam. Eles pregavam Cristo, eles ensinavam e falavam sobre o Senhor ressurreto, aquele que é poderoso para perdoar os pecados, aquele que tem uma palavra poderosa, cura, liberta e transforma. Uma palavra trazia o coração daquele povo a certeza de que eles precisavam estar em comunhão. Uma coisa leva a outra. A palavra do Senhor, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Quando Deus chama
é necessário estarmos juntos. Você não pode ser igreja e estar de fora. Você não pode ser igreja e ser vazia, ser vazio. Você não pode ser igreja e ficar sem doutrina. Não pode ser igreja e não estar em comunhão. Não pode ser igreja e não estar comendo do pão. Não estar junto no momento da oração. O Senhor te chama a estreitar o relacionamento com Deus, a ser igreja verdadeiramente. O Senhor, Ele quer te encher, mas você precisa estar no propósito. Ouve a voz do Senhor. Seja igreja, esteja presente, esteja em oração, esteja pronto para receber algo dos céus e colocar em prática. Ouve a mensagem, ouve a palavra do Senhor, independente se é Pedro, ou se é o Simval vacilar, se é o pastor Leandro, se é o obreiro, o auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista, independente de quem esteja no culto, independente de quem esteja pregando, é Deus usando ele, é Deus usando ela. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Em cada alma havia temor. Se você olhar para Salmos, vai dizer, Provérbios, na verdade, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Jó, vai dizer que o temor do Senhor é a sabedoria. Temor ao Senhor é você honrá-lo, obedecê-lo, respeitá-lo. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Hoje nós esquecemos da palavra temor, e às vezes cobramos muito dos apóstolos as maravilhas e os sinais. Esquecemos da nossa parte, o nosso dever. Onde está o nosso temor, a nossa obediência, a nossa submissão, o nosso respeito a Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos deu a oportunidade de estar na sua presença. Nós chegamos a um culto como esse e dizemos: cadê os sinais? Cadê as maravilhas? Cadê o agir, trabalhar o mover de Deus? Mas o Senhor nessa noite está falando para cada um de nós: onde está o temor? Aonde está o temor? Oh Deus, todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Os que criam estavam juntos. Mesmo pensamento, mesma linha de raciocínio, mesmo propósito. Estamos caminhando juntos, no mesmo rumo, mesmo propósito. Há um alvo a ser atingido. O alvo é Cristo. O alvo é o Senhor. Vendiam suas propriedades em fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Como está o nosso cuidado com os nossos irmãos? Como está o meu cuidado com os meus irmãos? Como está o seu cuidado com os seus irmãos? Aqueles que estão bem próximos, bem perto de você. E perseverando unânimes, todos os dias, aonde? No templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles estavam todos os dias no templo, estavam também em casas. Talvez o pastor pegue o telefone e ligue: irmão, cadê você? Eu estou em casa. Ué, mas você está em casa e não está na igreja. Às vezes falta 2 semanas, falta 21 dias, 3 semanas, às vezes falta um mês. Talvez apareça na ceia. Eu não estou doutrinando, eu estou dentro do texto. Eles perseveravam unidos todos os dias no templo. Pastor, hoje não tem culto todos os dias, mas o dia de culto, o pastor te espera. Todos os dias de culto. Eu vou interpretar para vocês entenderem os dias de hoje. Eles perseveravam. Requer perseverança, persistência, esforço, dedicação. Mostra para Deus, para você, para quem estiver do seu lado, que você está decidido: eu quero Deus, eu vou buscar a presença do Senhor. Mostra
dos apóstolos, que está sobre a vida do seu pastor, e persevera. Esteja juntos, unânimes, todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quando mais juntos nós estamos, mais o nosso coração se alegra. Esteja na igreja, esteja também em casa, esteja em comunhão, esteja fortalecendo o laço da amizade, esteja ajudando aquele que está fraco a levantar aquele que está caído. Ajude ele, ajuda ela. Quando fala de comer o pão, fala de comunhão. Só senta na mesa juntos quem tem comunhão, quem tem um vínculo. Nós que estamos na presença do Senhor fomos chamados. Nós não somos estranhos, somos irmãos, somos família. Os irmãos têm que estar juntos. É normal estar junto. Pastor, e a confusão e a briga? Família às vezes tem isso. Não é normal. Não estou aqui dando ênfase a isso. Mas às vezes, há um pequeno desentendimento. Mas isso não é o suficiente para afastar vocês, para desumir vocês, não. Continuem juntos caminhando. Sabendo quem vos chamou. Às vezes a gente está tão envolvido nas picuinhas, problemas, e levanta, falaram contra mim, riu de mim, não me elogiou. Sendo que o Senhor nos chamou para levar boas novas, para ser testemunhas do Senhor. Nós estamos envolvidos com coisas tão pequenas, estamos envolvidos com aquilo que nós não gostamos. Não gostei, não concordei, não é? Olha para a palavra e entende o seu chamado. Aleluia, segue em frente. Para finalizar, verso 47: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Enquanto nós estamos louvando a Deus, nós caímos na graça do povo. E o Senhor vai acrescentando todos os dias à igreja o número dos que estão sendo salvos. Está precisando, irmão, nós estamos em sintonia dos céus. Precisamos todos os dias estar na casa do Senhor. Precisamos estar, se preciso, nos lares. Precisamos adorar a Deus. Fazer isso com alegria. Que seja na igreja, que seja na casa. Precisamos louvar a Deus. Qual o seu propósito do vem na igreja? Esses dias eu preguei na nossa igreja e falei um pouco sobre isso. Não vem com o intuito somente de trabalhar. Eu sou obreiro, eu sou porteiro, eu sou sonoplasta, eu vou pregar, eu vou cantar, por isso eu estou indo. Não! Porque se não te dá oportunidade, você não vem. Vem primeiramente para adorar o Criador. Vem para adorar a Deus, o seu Senhor. Chegando aqui, a oportunidade pode ser dada. Se der, abrace ela, não dispensa. Mas se não te der oportunidade, vem a si mesmo. Pastor, me tirou da liderança esse ano que vem, acho que não vou me ver. Eu dei o sangue no sonho, agora colocou outro. Eu dei o sangue para fazer isso ou aquilo outro. Não volto mais. Você vinha por causa do cargo, por causa do trabalho e adoração. Sejam adoradores do Senhor, cheios do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo faz a diferença. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não é conhecida pelos escândalos, pelas prostituições, os adultérios, as fornicações. Não! A igreja do Senhor na terra que é cheia do Espírito Santo, ela é reconhecida pelas virtudes, pelos frutos, pelo evangelismo, pela diferença, pela luz e o sal. A luz não pode se apagar, você é a luz do mundo. O sal não pode perder o seu sabor, porque senão vira areia. O sal perdeu o seu sabor para nada mais presta, a não ser lançado fora e ser o quê? Pisado pelos homens. Faz valer o seu chamado. Valoriza a presença de Deus na sua vida. Valoriza o Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu quero já devolver a oportunidade para o pastor. Né? Amém. Ficam todos de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Tem aqui a permissão para orar pela igreja, por todos vocês, através da bondade e da misericórdia do Senhor. Deus ele vai trabalhar de uma forma poderosa em nosso meio. Então eu acredito assim, no final dessa campanha, eu sei que os irmãos perseveraram. Talvez tenha alguém hoje que não conseguiu vir todos os 7 dias. Mas o dia que deu para você vir, você veio. É claro que nas mensagens sempre incentivo os irmãos a se esforçarem, a vir mais, a participar mais, a fazer mais. A partir de hoje o pastor falou para nós, não vir para trabalhar, esteja pronto para fazer o que vier na sua mão. A oportunidade que for dada para você. Eu quero orar para que Deus venha continuar com as mãos estendidas. Deus, em nome de Jesus, eu oro neste momento, após ministrarmos aqui a tua palavra. O grande desejo nosso, Senhor, é que a igreja seja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, Deus, ela não para facilmente. A igreja cheia do Espírito Santo, ela vence os inimigos. Demônios podem até se levantar, mas se levanta para cair. A igreja cheia do Espírito Santo, as perseguições fazem com que ela cresça a cada dia mais. A igreja cheia do Espírito Santo, ainda que o sol está escaldante, o sol às 3 horas da tarde, mas vamos ver, aleluia, vamos ver o discípulo subindo, aleluia, ao templo chamado Pai Formosa, às 3 horas, a hora nona, para orar e buscar a presença, porque eles estavam cheios. A partir de hoje, recebe em nome de Jesus. Eu profetizo vida abundante, eu profetizo vida com sabedoria, vida com obediência, eu profetizo vida com propósito, eu profetizo vida em alegria, em comunhão, não cheio de moço, não embriagado com vinho, mas embriagado com a presença, cheios do teu Espírito. Em nome de Jesus, abraça cada vida, fortalece, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus dos céus aqui neste lugar. Diaconisa Josiane, que esteve louvando ao Senhor. Que Deus abençoe. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite. Aleluia. A igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que está preparada, disposta para fazer a obra do Senhor. Aleluia, Deus. Para isso que Deus Ele nos encheu. Para isso que Deus derramou o seu Espírito sobre a nossa vida. É para nós fazermos aquilo que nos chamou para fazer. É pregar as boas